O ser humano é um sistema extraordinário de energia, movimento e adaptação. Assim como a eletricidade que chega até nossas casas, nosso corpo e mente operam através de circuitos que alternam entre estados de ativação e repouso, contração e expansão, fortalecimento e enfraquecimento. Esse fluxo dinâmico não apenas regula nossa biologia, mas também molda nossos padrões emocionais, espirituais e cognitivos. Se compreendermos essa estrutura, podemos reescrever nosso próprio código interno, como um escultor moldando sua obra-prima. Podemos alternar hábitos, fortalecer conexões, dissolver vícios e reconfigurar a forma como percebemos a nós mesmos e o mundo. Mas para isso, precisamos entender os dois principais sistemas de homeostase que governam essa dinâmica, a homeostase elétrica e a homeostase química. A homeostase elétrica é instantânea, é o campo da intuição, do insight e da vontade inabalável. Esse sistema é responsável pelas decisões que surgem como um relâmpago, aqueles momentos em que sabemos o que devemos fazer sem precisar de explicação lógica. Ela opera como um circuito de alta voltagem, onde os neurônios disparam sinais elétricos em um padrão de ligar e desligar, on-off. Isso acontece na atividade sináptica do cérebro, nos impulsos do coração e nos canais de energia espiritual. Sempre que sentimos um chamado espiritual, uma paixão súbita, um desejo incontrolável de mudar a vida, ou o impulso para seguir um novo caminho, estamos experimentando a homeostase elétrica em ação. Esse é o momento do fogo inicial, o clique que desperta algo dentro de nós. Porém, a eletricidade por si só não mantém a transformação. Sem um sistema para canalizar e estruturar esse impulso, a energia se dissipa rapidamente e voltamos aos padrões antigos. É aqui que entra a homeostase química. Se a homeostase elétrica é o relâmpago, a homeostase química é o trabalho do escultor. Ela requer tempo, repetição e esforço para transformar um estado temporário em algo permanente. A aquisição de novas memórias, hábitos e formas de ser depende desse sistema. Quando aprendemos algo novo, algumas sinapses se fortalecem, outras se enfraquecem, e a maioria permanece inalterada. Assim, o ego é moldado pelo que repetimos, pois ele se baseia no que está gravado em nossa memória. Exemplo: criando um novo hábito. Se nunca tivemos o costume de beber água regularmente, o ego não possui esse comando. Mas se talhamos essa memória em nós, através da repetição consciente, o hábito passa a ser automático. O corpo passa a pedir água sem esforço mental. Exemplo: superando um vício. Se temos um vício em refrigerante ou doces, ele está enraizado na homeostase química. O prazer que sentimos ao consumir essas substâncias fortalece o ciclo de dependência. Para quebrá-lo, é necessário um período de desintoxicação, onde a resistência inicial pode ser intensa. Com o tempo, porém, as conexões neurais relacionadas ao vício enfraquecem, enquanto novas sinapses, associadas a uma alimentação saudável, se fortalecem. Essa dinâmica explica por que é tão difícil romper padrões antigos e consolidar novos estados de ser. Exige esforço, persistência e uma estrutura que suporte a transição. A chave para qualquer aprendizado, transformação ou criação não está apenas na ação contínua, mas também nos momentos de pausa e integração. A natureza segue um fluxo de expansão e contração. Se estivermos sempre expandindo, eventualmente nos romperemos. Se estivermos sempre contraindo, cairemos na estagnação. Esse princípio se aplica a tudo. No aprendizado, pequenas pausas entre os estudos ajudam o cérebro a consolidar o conhecimento. No jejum intermitente, períodos de privação permitem que o corpo se regenere e funcione melhor.
no desenvolvimento espiritual. O silêncio e a abstinência permitem que novas conexões neurais e sutis se estabeleçam. Os monges compreendem isso profundamente. Muitas tradições espirituais utilizam a abstinência não como um sacrifício vazio, mas como uma ferramenta estratégica para romper padrões antigos e abrir espaço para novas percepções. Quando removemos distrações e desejos automáticos, o cérebro e o espírito se reorganizam. O que antes parecia essencial perde sua força. A energia que antes fluía para os velhos hábitos agora pode ser canalizada para novos estados de consciência. Se o corpo humano opera como um sistema elétrico e químico, ele também é um circuito espiritual. Os neurônios e as sinapses são os fios condutores. O coração é o gerador, regulando os impulsos elétricos do corpo. Os chakras são centros de distribuição energética. Os meridianos da acupuntura são canais pelos quais a energia circula. A Kundalini é um circuito de alta voltagem, adormecido até ser despertado. Se há bloqueios nesses circuitos, seja por traumas, padrões emocionais negativos ou hábitos limitantes, a energia não flui corretamente. Da mesma forma que um fio rompido interrompe a corrente elétrica de uma casa, bloqueios internos impedem que a vida flua plenamente. A transformação verdadeira não acontece apenas na mente, nem apenas no corpo. Ela ocorre quando reconfiguramos todo o nosso circuito, integrando a faísca elétrica da intuição, a escultura química dos hábitos e o fluxo energético do espírito. O ego não é algo fixo, mas sim um livro de memórias que podemos reescrever conscientemente. Assim como um escultor molda sua obra-prima, podemos esculpir nossos padrões neurais, nossos hábitos e nossa visão do mundo. Para isso, precisamos combinar 3 elementos essenciais. 1. O fogo inicial, homeostase elétrica, o chamado, o insight, a decisão. 2. A escultura no tempo, homeostase química, a prática, a repetição, a consolidação. E 3. O ritmo natural, expansão e contração, momentos de ação e momentos de pausa para integrar. Quando dominamos esses princípios, tornamo-nos os mestres do nosso próprio circuito. Criamos o fluxo ideal de energia dentro de nós, eliminamos o que nos limita e ativamos nosso verdadeiro potencial. A vida é um jogo de liga e desliga, de contração e expansão, de altos e baixos. Se aprendermos a jogar, criamos nossa própria realidade, esculpimos nosso destino e acessamos estados mais elevados de consciência. Porque, no fim, não somos apenas corpos físicos, nem apenas mentes racionais. Somos circuitos ativos e vivos de energia em constante transformação. Um por todos e todos por um, até que o último retorne ao uno. Namastê, gratidão.